E a primeira dúvida que muitas pessoas sempre perguntam para mim, professor, o baixo, como você comentou, existe 4 cordas, 5 cordas e 6 cordas, mas qual é o melhor baixo para mim estar tocando? Primeiro, não existe o melhor ou o pior baixo, são características diferentes, como eu disse para vocês lá atrás na aula que eu fiz, onde eu falei sobre o início do contrabaixo. Eu quero que vocês entendam que quanto mais cordas não quer dizer que seu baixo vai ser melhor ou pior. Inclusive, eu quero até deixar uma curiosidade para vocês que é muito interessante. Um baixo de 4 cordas, que teoricamente é o baixo mais comum de existir e das pessoas estarem usando, se você observar os grandes músicos, os baixistas que fizeram história dentro do baixo, dentro da música, dentro do baixo não, né? Com o baixo, vocês vão perceber que essas pessoas todas utilizavam baixo de 4 cordas. Por que isso, gente? Eu lembro quando eu fiz meu curso de baixo com o Sérgio Pereira, ele comentava muito sobre essa questão, porque ele tocava com baixo de 4 cordas, eu sempre perguntava por que não um baixo de 5 ou de 6 cordas? Porque tem, inclusive, uma história que dizem que um baixo de 4 cordas, gravado, uma pessoa que tem ouvido bem treinado, ela é capaz de reconhecer qual é a marca e o modelo desse contrabaixo. Como assim marca e modelo, professor? Existem diversas marcas de baixo, Tajima, Michael, que é esse meu, baixo Gibson, baixo Fender, por exemplo, tem Fodera, Music Man, existem vários tipos de marcas de baixo diferente. Só que só de você ouvir é muito difícil você conseguir saber exatamente qual que é a marca. Mas cada uma das marcas de baixo vai ter uma característica sonora específicas. E as pessoas que são acostumadas a ouvir esses baixos gravados conseguem reconhecer qual é a marca e qual é o modelo do baixo que está sendo tocado. Se é um Music Man, se é um baixo, por exemplo, que a gente chama do modelo dele Jazz Bass, ou por exemplo um Precision Jazz, que são tudo modelos e formas que você tem de baixo diferente, com características sonoras diferentes, e não só isso, mas as pessoas conseguem identificar qual que é a marca. Qual a importância disso? Para quem tem ouvido apurado, conseguir saber exatamente qual que é a marca, isso quer dizer que é muito marcante aquela sonoridade, o timbre daquele instrumento. Então, se a gente tem isso, automaticamente os grandes baixistas buscam o quê? Exatamente ter a sua identidade musical e a sua própria timbragem no seu instrumento. Então, dessa forma, as pessoas optam muito pelo som e pelo baixo de 4 cordas. Mas, como eu disse para vocês, professor, não dá então para mim poder identificar qual que é o som de uma marca de baixo específica, se for um baixo de 5 cordas ou de 6 cordas? Não, por quê? O baixo de 6 cordas aí já acrescenta a 5ª corda, que é o cisão, que é uma corda muito mais grave. Qual que é o grande problema disso? Ela não define por conta da frequência que ela é tocada. Então as pessoas optam por usar o baixo de 4 cordas também por conta disso. Outra vantagem do baixo de 4 cordas, para tocar slap, que é aquela técnica que a gente bate no instrumento, você consegue ter mais facilidade para estar tocando. Primeiro, pelo fato do braço ser mais fino, porque não precisa ser um braço tão grosso e tão grande quanto o meu. Ó. Esse baixo aqui é de 5 cordas, ele tem o braço mais largo. Por quê? Porque ele precisa de um espaço para ser colocada essa 5ª corda. Um baixo de 4 cordas ele pode ser um pouco mais estreito, justamente pelo fato de ter apenas 4 cordas. E quando a gente tem um baixo de 5 cordas ou de 6 cordas, o braço fica maior e também o espaçamento das cordas ficam menores. Por quê? Para poder caber essas cordas. Se é um baixo de 6 cordas, vai ser mais largo ainda. Então, para quem toca slap, que é aquela técnica de você bater no baixo, é mais fácil de ser utilizado e tocado com baixo de 4 cordas, justamente por ter um espaço maior e ter menos cordas para você estar esbarrando. Então, tudo depende da proposta do que você vai estar tocando. Agora, eu falei das vantagens do baixo de 4 cordas. Agora, qual que é a vantagem do baixo de 5 cordas, por exemplo, que é esse que eu estou utilizando? Pelo fato de você ter o cisão, você ganha um grave a mais, ó. E para tocar alguns estilos, por exemplo, se eu fosse tocar um samba ou se eu fosse tocar algum outro estilo que necessita da corda mais grave, facilita muito mais. Por exemplo, se eu tocar aqui, ó, e aqui em cima, tô tocando um samba, ó. Aqui eu tenho a corda em cima, ó, mais grave, que me ajuda a tocar esse estilo. Tá
Tá vendo? Essa nota grave me ajuda para esses estilos que eu preciso dessas notas mais graves ou mais pesado. Ou alguns estilos que você precisa de notas também mais graves, mais pesados. Por exemplo, se você for tocar um rock, você vai precisar da corda 5, porque vai ficar mais cheio e mais pesado o som, porque você vai estar ganhando uma oitava abaixo. Então isso também é outra vantagem do baixo de 5 cordas. São principalmente as notas graves a mais que você vai estar ganhando. Agora a parte ruim é que não dá para identificar exatamente qual é o timbre, qual é a marca do timbre do que você está tocando, do instrumento que você está tocando. E a outra vantagem, não que não dê, mas atrapalha bastante na hora de você tocar slap. Mas tem gente que consegue dar slap até embaixo de 6 cordas. Tudo é treino, mas normalmente as pessoas que tocam essa técnica de slap, elas tocam normalmente embaixo de 4 cordas. E o baixo de 6 cordas, esse aqui tem 5 cordas. O de 6 acrescenta, além dessa corda 5 aqui, que é a corda Si, acrescenta mais uma nota abaixo também. Para que eu vou querer mais uma corda mais fina do que essa? Para você poder, primeiro, solar, aí você vai ganhar mais campo para poder uma tessitura e uma extensão maior no seu instrumento, e também para fazer acordes, você vai ganhar uma nota mais fina, mais aguda. Então, automaticamente, para montar acordes, fica muito mais fácil de você conseguir estar tocando. E tem pessoas que usam um baixo, inclusive, de 7 cordas, que acrescenta o cisão, que é essa corda do baixo de 5 cordas, e mais 2 notas mais finas. Aí fica parecendo como se fosse um violão com mais o cisão aqui em cima. Então tudo tem a ver com o que você precisa estar tocando ou qual é o tipo de surdo que você quer estar fazendo. O de 7 cordas não é tão comum, mas se é um baixista que sempre usa um baixo de 7 cordas, que é o baixista do grupo Catedral, que é o Júlio César, que é um grande baixista. Ele toca com um baixo que ele é super largão, assim, ó. Algumas pessoas acabam sentindo bastante dificuldade justamente pelo fato de ser muito largo o braço, mas pelo que ele toca e como ele sola bastante na banda, então ele opta por usar esse tipo de baixo. Mas não quer dizer que não dê para você fazer tudo isso no baixo de 4 cordas. Dá, mas é mais difícil. Então tudo tem a ver com proposta e não tem a ver com um ser melhor ou pior do que o outro. Tá bom? Então essa é uma das primeiras perguntas que eu mais recebi sobre essa questão do baixo. Eu espero que seja respondida aqui para vocês. Você quer descobrir o caminho mais rápido para aprender a tocar e se tornar um músico preparado para tocar na igreja? Participe do Desafio da Harpa Cristã, um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito para se tornar um músico preparado para tocar na igreja em menos de uma semana. E o melhor, através dos lindos hinos da Harpa Cristã. Então você não vai perder tempo tendo que fazer vários exercícios, e sim já colocando a mão na massa e tendo a possibilidade de aprender como tocar os hinos em 3 versões diferentes, que é a versão em ritmo, dedilhados e melodias, que são os solos dos hinos. Tudo com método próprio que eu mesmo desenvolvi através do método MP10X, para você fazer as melodias 10 vezes mais rápido, através do método Função TSD, que você vai ter a possibilidade de tocar vários hinos simplificados e com poucos acordes, inclusive grande parte deles com apenas 3 acordes, para você ter resultados rápidos e ter a possibilidade de ainda nesse mês poder estar tocando na sua igreja e adorando a Deus com excelência. É um método próprio que você nunca viu, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre música e vai te trazer um resultado incrível em apenas uma semana. Esse evento vai ser um evento 100% online gratuito, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sempre às 21 horas, sempre às 9 horas da noite. Então, para se inscrever, muito simples, aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, tem o link, clica lá, faça o seu cadastro gratuitamente. Vai ser um prazer ter cada um de vocês juntamente comigo. Então, clica lá, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber todo o link das aulas e principalmente todos os materiais de apoio que teremos durante o nosso desafio da Harpa Cristã. Então faça sua inscrição e nos vemos lá.